Caríssimos irmãos e irmãs, é o terceiro domingo do Advento, é o domingo da alegria. A alegria aqui não é euforia, não confunda com euforia. Euforia é aquele instante, a pessoa fica eufórica, mas é como se fosse um jovem na balada, ele está lá agitado, eufórico, mas passou aquilo, quando ele se vê consigo mesmo, ele vê uma tristeza no coração dele. Por isso ele tem que ir de agitação em agitação, de euforia em euforia. É assim com o álcool, é assim com a bebida, com a droga, é assim com o sexo, é assim com o dinheiro. A pessoa fica eufórica quando ela ganha lá um dinheiro fácil, mas não está bom, ela quer mais, e assim vai. Ou que seja o dinheiro mesmo que seja trabalhando. A alegria de hoje também não é a alegria da eternidade. A gente não está no céu, a gente está num vale de lágrimas. A primeira leitura é o povo que está para voltar para Jerusalém. O povo foi liberto da Babilônia, eles podem voltar, mas de repente bateu um desânimo. A gente não sabe o caminho. E a profecia é: eu vou enviar alguém para conduzir o povo, em meu nome, de forma que eu mesmo estarei conduzindo o meu povo para voltar para casa. É por isso que Jesus faz essa analogia, essa comparação com João Batista. Era aquele que estava no deserto e preparava o caminho, ajeitava as pessoas. E João pergunta justamente isso para Jesus: és tu o motivo da nossa alegria? Ou a gente tem que esperar outro? E Jesus responde com aquilo que ele está fazendo. Então, essa alegria do Advento e da nossa vida é a alegria da esperança. Não é a alegria, então, finalizada do reino dos céus, de estarmos no céu. E também não é assim o peso da prisão lá da Babilônia, do Egito, ou dos nossos pecados. Por isso que a igreja se reveste de rosa, como se fosse um meio termo. Não é o roxo, mas também não é o branco ainda. É um já, mas ainda não. É famosa essa frase entre os teólogos. É um já, mas ainda não. A alegria de hoje, ela está pautada na esperança. O pecado que as pessoas mais confessam, gente, no fundo são dois pecados: a bagunça sexual, a moralidade sexual, que está uma bagunça. As pessoas esqueceram o sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. E mesmo dentro do casamento não é tudo que pode fazer. E outro pecado que está para assim, ó, é o pecado do desânimo. Anima em latim significa alma, vida. Desanimado é quem não tem vida. Dizei aos desanimados: coragem, temos uma caminhada para fazer. Mas deixa eu dizer desde já, se o padre falou outro dia que a canseira é fruto nosso, é uma mentira que a gente acha que, eu estou cansado, meio que justificando que eu estou fazendo muitas coisas, parece que isso é virtude, mas não é. Essa canseira, ela vem da falta de ordenar as nossas prioridades na vida. Da mesma forma, esse desânimo, essa tristeza, essa angústia que está aí no seu coração, é culpa sua. Não é culpa do seu marido, não é culpa do seu filho,
não é culpa do padre, não é culpa da igreja, do mundo, do Lula, do Bolsonaro, do Trump, de seja quem for. E muito menos é culpa de Deus. Esse desânimo, essa angústia, a culpa é sua. Por quê? Porque você não está colocando a esperança onde deve. Está trocando esperança por expectativa. Carta aos Romanos: a esperança não decepciona. A esperança é uma virtude teologal. A esperança vem de Deus. Expectativa vem das pessoas, vem de você mesmo. E aí vai o que está no livro de Jeremias: maldito o homem que confia em outro homem. Seja alguém, seja você mesmo. Se você vai colocando a sua expectativa de vida em coisas, em sucesso, em pessoas, em você mesmo, ai, pai, estou tão desanimado, padre, estou tão angustiado, muda o seu foco. No começo da igreja, a esperança, ela era representada por uma âncora. Às vezes você vê em casula de padre, em toalha do ambão, do altar. Lá na Candelária, na capela do Santíssimo, tem um vitral que tem uma âncora. É a esperança. Quando o navio vai atracar, ele joga a sua âncora para ele ficar ali. A esperança é a âncora que a gente joga para cima. A gente joga no coração de Deus. E aí, independente do que o navio balance, ele está atracado no coração lá em cima. Mas a gente não faz assim. E é por isso, aquilo que o Papa Francisco falava, tanta gente azeda. Literalmente, um monte de gente azeda dentro da igreja. Porque não tem esperança. Você vai conversar com a pessoa é um poço de desânimo, de crítica, de falar mal, de nada tá bom. Não consegue ter esperança. Não vou falar o nome, né? Mas tem um padre que toda vez que eu encontro com ele, eu evito falar, tudo bem, padre? Porque se eu falar, ele dá o diagnóstico da desgraça. Eu estou com dor na costa, meus paroquianos, não sei o que. Então eu encontro com ele, ei, padre, tudo bem? Beleza? Aí, beleza? Essas pessoas são capazes de roubar a nossa alegria. Às vezes a gente desce todo alegrinho assim, né? Aí na porta da escada já vai sendo bombardeado, assim, pá, 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 pá. Um monte de vampirão já querendo roubar a sua alegria. Nesse mundo, a gente precisa ter essa verdadeira esperança. Então, São Tomás vai dizer que a alegria aqui é uma alegria da esperança, mas é uma alegria de esperança que a gente sabe que passa. São Tomás define assim a alegria: é tomar posse daquilo que eu amo. Quando eu consigo algo que eu amo, eu fico alegre. Então, por exemplo, um time de futebol, ele luta o ano inteiro aí, e aí fica campeão, ele toma posse daquilo, ele fica alegre. Uma pessoa que faz uma faculdade, 4, 5 anos estudando, o padre, né? 8, 10 anos estudando. Quando vem a formatura, a ordenação, você fica alegre, você tomou posse daquilo que você ama, daquilo que você lutou. No seu casamento também é assim, tomou posse, no sentido bom aqui, tomou posse daquilo que ama, da vida daquela pessoa e vice-versa. Só que veja, um time de futebol, ele fica campeão no domingo, quarta-feira já tem outro campeonato. Aqui no Brasil é assim. Se ele perder na quarta e no domingo que vem, a torcida já invade lá. A pessoa é formada, quando ela é formada,
Fiquei alegre no dia da minha formatura, me formei como advogado, como médico, como engenheiro. Segunda-feira você tem que procurar serviço. Quando você encontra o serviço, aí você tem que aguentar patrão. Um padre, quando eu for padre eu vou ser feliz. Quando me mais? Vem cuidar de paroquiano. Veja que as alegrias aqui, elas são rosa. Percebe? Elas são passageiras. Elas vêm, nos sustentam, nos mostram Deus dizendo, eu estou aqui, viu? Mas bora, que não chegou ainda. Se eu parar, eu morro. Se eu parar, eu desanimo. A alegria, então, aqui na terra, é uma alegria que caminha. São Tomás vai dizer, então, se a alegria tomar posse daquilo que eu amo, e aquilo que eu amo for passageiro, então minha alegria vai ser passageira. Agora, se aquilo que eu amo é eterno, então minha alegria será eterna e produz esperança. Esperança, eu não estou lutando simplesmente pelas coisas que estão passando. Disso então ele vai dizer 5 coisas, 5 remédios que a gente tem que ter para não cair nesse desânimo, para ter uma verdadeira alegria, que de novo também não é a alegria do bobo alegre, não é a alegria do eufórico. Euforia é aquele cara que colocou a sua esperança ou a sua expectativa nas coisas que passam. Um dia eu vou ter uma Ferrari. Tá bom, você compra uma Ferrari, aí tem seguro para pagar, tem PVA para pagar, o carro vai quebrar, não é porque é uma Ferrari. As coisas são passageiras. Que desânimo, eu comprei uma Ferrari, achei que estava tudo... Assim, no casamento... quando eu casar, quando eu tiver filho, quando os meus filhos estudarem, quando eu morrer, só se for. Deus vai iluminando os pontos da caminhada para a gente chegar até Ele, a verdadeira alegria, que daí não vai passar, com focos de alegria, com focos, como se fosse trilha. E aqui é a importância de quem aponta para Ele, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, Jesus e a palavra dizendo para aqueles que apontam para Ele, e não meramente para o caminho. Para você, então, não cair no desânimo e ter uma alegria de esperança, São Tomás elenca 5 coisas. 5 remédios. O primeiro, paciência. Paciência. Quanta gente sem paciência. A definição dele é paciência: suportar o mal sem desespero. A paciência é a esperança temporalizada, a esperança no tempo. Não apenas aguarda o bem futuro, lá Deus, mas suporta os males por causa da onde eu vou chegar. Não é alegria apesar do sofrimento, presta atenção, não é alegria, que gostoso, estou sofrendo, mas é alegria através dele. Eu sei que esse sofrimento tem um porquê, que agora eu não entendo, mas se Deus permitiu, tem um porquê. Então sofrerei com paciência, em vista da onde eu vou chegar. Porque cada provação suportada é sinal do reino que se aproxima. A pessoa vem para o padre e fala assim: padre, eu fui no médico, lá em casa o senhor sabe como é que está? Eu fui no médico, o médico falou assim: você não pode ser contrariada, senão você morre. Quando é o velório? Veja, de novo, parece que a coisa está nos outros, mas no fundo está nela. Ela que precisa se ajeitar, gente. Ela que precisa sofrer com paciência os males.
Olha os males do mundo, olha quanta injustiça no mundo, olha quanto mal no mundo, e apesar disso você se mantém firme, com paciência e sabendo que aquela injustiça que você passou, o luto que veio, a enfermidade que veio, a dor, não é sofrer pelo sofrer, mas por que eu estou sofrendo em vista de onde eu vou chegar. Então tudo ali tem uma mão providente de Deus. Então eu sofro com paciência. Você vê que tem ciência no nome. A palavra, você vai lembrar que a ciência é um dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo justamente de ler as coisas como uma sinfonia de Deus. Deus está tocando uma sinfonia. E quando vem algo dolorido, você não está desafinando. É preciso, tem hora na nossa vida, ter aqueles graves, não é assim? Tem grave. É preciso na nossa vida isso. Porque a meta não é fazer você eufórico. A meta é fazer você feliz para sempre. E aqui a gente já viu que não vai dar. Vai ser lá. Só que se eu não consigo suportar pequenas coisas, como que eu vou suportar as grandes? Se eu não consigo suportar o irmão que me ataca, olha a segunda leitura. Ficai firmes e fortalecei os vossos corações. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Se eu não consigo, se eu perco a paciência com pequenas coisas, gente. Principalmente você que é mãe, as mães vêm assim, principalmente com criança pequena, né? Vem assim e fala assim: ah, padre, eu perdi a paciência, lá dei uns gritos, não sei. Não, não é, isso aí não é, gente. Às vezes você tem que dar uns gritos mesmo, para ver se acorda, se a criança, se o marido, né? Esse grito, essa correção, ela tem que estar em vista da meta. Se ela está em vista da meta, se você corrige para salvar, você está fazendo o papel que Deus está falando na primeira leitura, você está guiando o seu povo. Agora, se você corrige, perde a paciência, porque eles não estão fazendo os seus gostinhos, aí você vai se frustrar. Segundo remédio, que parece o mesmo, mas não é. A palavra é difícil, hein? Longanimidade. No grego, significa assim, longo ânimo. Lembra de ânima? É vida, é alma, é vida. A pessoa tem uma vida, uma esperança longa com as coisas. Vamos entender a diferença de paciência, que muita gente confunde com a longanimidade com a paciência. A longanimidade é a paciência da espera prolongada. Veja, a paciência você está suportando o mal. A longanimidade você está esperando algo que você não está vendo que vai dar certo. Ou que a caminhada é longa. Ou que demora. Os pais têm que ter muito disso, né? Eu falava ontem no batismo. Vocês não têm noção quanto que um coração de um padre sofre vendo o desprezo, às vezes, do povo em relação a Deus. Nas coisas sagradas, como o padre falou, no batismo, daquele jeito, né? Turma conversando, ninguém dando bola. Às vezes na missa, às vezes na falta de respeito com a palavra, com a Eucaristia, com o padre. A gente tem que ter um ânimo longo, esperando que vai mudar. Que vai mudar. Nessa hora, para o padre e para você, vale muito você olhar a pastoral de Jesus. A pastoral de Jesus, se você for olhar humanamente, ela falhou. Jesus poderia ter ficado
sem esse ânimo na cruz. Por quê? Porque na hora que ele estava fazendo milagre, na hora que ele estava multiplicando os pães, estava todo mundo lá. Oba, oba, Jesus é o nosso rei. Uma semana antes estava todo mundo lá vibrando com Jesus. Semana seguinte, ele, 3 mulheres e um discípulo. Nem os discípulos ficaram. Humanamente parece que falhou. E muitas vezes, falei ontem nessa paróquia, eu me sinto fracassado. Você fala, ninguém entende o básico. Longanimidade é ter um ânimo que espera um filho que está na droga, espera com esperança que ele vai mudar, espera um casamento ser restaurado, sofre com esperança, aguentando as injustiças ou às vezes as enfermidades. Uma pessoa que não tiver essa virtude, ela não vai saber passar uma enfermidade longa. Ela começa a murmurar, a reclamar, e não consegue enxergar o porquê que Deus está permitindo que ela sofra ali de modo longo. Quando muitas vezes pode ser um purgatório antecipado, já para que a pessoa vá para o céu direto. Pode ser um sacrifício em favor de alguém da família que está precisando de conversão. Se não tiver esse olhar lá de cima, a gente não vai saber o porquê que a gente sofre de modo tão longo. É preciso ter um ânimo longo, demorado, que não se deixa vencer pelos ventos, pelas tempestades, porque você está olhando para o alto. E aí é aquela coisa, gente. Você espera, você fala, e o que está na primeira leitura. Quem quiser, vamos. Quem não quiser, que fique. Dizei ao desanimado: coragem, levantai-vos, firmai os vossos joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criais ânimos, não tenhais medo, vede ao vosso Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer 2 minutos de loucura aqui. Eu sei para onde eu vou. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, fica reclamando no meio do caminho. A magnanimidade, aliás, a longanimidade é o bem esperado por longo tempo, enquanto a paciência suporta os males. A longanimidade gera alegria escatológica, porque transforma o tempo cronológico em kairos. O tempo, minuto, mês em tempo de salvação, como o padre disse. Aquilo que eu estou passando tem um sentido escatológico, do céu, da salvação, minha e das pessoas. Então eu paro de murmurar, paro de reclamar. Olha um sintoma aí do desânimo. Lembra que o padre falou? O grande culpado do desânimo é a gente mesmo, é a mulher que fala lá que todo mundo está contrariando ele, é a pessoa que fica murmurando, reclamando. Mas como o padre falou, a água nem subiu, e a gente já está assim. Terceiro remédio da esperança, da alegria da esperança. Outra palavrão, magnanimidade. Resumindo é assim: ter o coração de Deus, aspirar as coisas do alto, aspirar as grandes coisas. Meus irmãos, as coisas só são pequenas se você colocar um coração pequeno nelas. Você tem a capacidade de transformar tudo em grandes coisas. Transformar tudo em obras do coração de Deus. As coisas só se é pequeno se você quiser. Vai dizer São José Maria Escrivá, não é?
transformar o ordinário em extraordinário. Lavar um copo, ele pode ser uma coisa pequena, mas lavar um copo por causa que eu quero a conversão do meu filho, ele se torna uma grande coisa. Fazer tudo com o coração generoso, fazer tudo com o coração para agradar a Deus, e isso vai dar alegria, gente, você tenha certeza disso. Fazer tudo com o coração elevado para as coisas do alto, e não na mesquinhez das coisas. Fazer tudo de modo sobrenatural. Quem que percebeu isso? Teresinha, Santa Teresinha, uma menininha lá do Carmelo, escondida, percebeu: se eu usar das coisas simples com o coração de Deus, tudo vai se tornar grandioso e eterno. Nada é à toa, nada é passageiro, nada eu posso fazer de qualquer jeito. Aonde Deus se apresenta na minha vida, São José Maria Escrivá de novo, aonde Deus se apresenta na minha vida, aonde eu estou na missa, então tenho o coração grandioso aqui, eu estou com o coração voltado para Deus, eu estou na missa, eu estou trabalhando, coração generoso, é ali que Deus vai falar comigo, é ali. Eu estou lavando um banheiro, estou lavando um copo, é lá. Vai depender de você, se você transformar aquilo num fardo, num peso, em tristeza e desânimo, ou se você vai transformar aquilo em meta de salvação sua e das pessoas que você ama. São Bernardo fala que é ter os olhos de águia, é olhar tudo de cima. A magnanimidade estende a mente a grandes coisas, a participação na grandeza divina. Não se contenta com os bens terrenos, mas aspira às coisas celestes. É esperança, abra seu ouvido, com audácia santa. Aquela audácia que os santos tinham. E não, ó dia, ó céu. Lembra? Vamos fazer uma novena 11h30 da noite. Ó dia, ó céu. Vamos evangelizar nas casas. Ó dia, ó céu. Aí vem a pessoa assim e fala assim: padre, mas nós já tentamos isso, já fizemos. Meus irmãos, se todo o nosso esforço que a gente faz for para trazer uma pessoa só, ter o coração grandioso, não ser mesquinho nas coisas, nas atitudes, desde o trabalho, passando pela oração, terminando no serviço da igreja. Deixa eu dizer, hoje o padre está com fome, daí começa, né? Não é porque se está fazendo algo na igreja que está agradando a Deus. Se não tiver com o coração magnânimo, as pessoas começam a brigar por coroa de advento, por quem que vai fazer leitura, por banco, brigando por besteira. E Deus falando assim: joga seu coração no alto. Você vai fazer uma coroa, você vai fazer um arranjo, você vai preparar o altar, a credência. Você está preparando para o próprio Jesus. Você é ministro da Eucaristia. Cada hóstia é Jesus. Você não vai pegar, quantos lugares que a gente vai, não é? Padres, os ministros pegam a âmbula, fazem assim, ó, vira como se fosse bolacha. Cada hóstia é Jesus. Você está cuidando de Jesus, como se você pegasse no rosto dele assim, ó, e alisasse, passasse para outra âmbula. O jeito que a postura que a gente vem para a missa. Ah, padre, mas está calor. Meus irmãos, tenham um coração generoso. Para você estar aí sentadinho no banco, muita gente deu a vida, muita gente morreu. Já expliquei já por que um papa pode usar um sapato vermelho. Não é que é chiqueza,
é porque o chão que ele pisa está cheio do sangue dos mártires. Na marcha da igreja, quem for, por exemplo, na ordenação sexta-feira do Léo, que passou aqui na paróquia, vai ver que na marcha da igreja diz que aonde a gente pisa está forrado do sangue dos mártires. Para você estar sentadinho aí hoje, muita gente morreu. E aí eu venho com um coração pequeno, não aguento uma hora, estou reclamando. Está calor, vou de bermuda, vou de roupa com os morrinhos de fora, não é nada aí, né? Não consigo aguentar, ter postura. Parece que estou na praia, abração assim aberto e tal. Depois a gente não sabe por que a gente está desanimado. Porque que mesmo vindo na igreja, mesmo servindo na igreja, eu estou desanimado. Por quê? Não tenho o coração generoso, entro em brigaiada, falo mal das pessoas, não suporto o defeito delas, não aguento ser corrigido. Então, tem muita gente, aquilo que o padre falou, lembra? Quando a pessoa chega para Jesus e fala assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta é, se o Padre Nery falasse: é verdade que todo mundo da São José, da missa das 10, vai se salvar? Jesus vai falar: faça outra pergunta. Tem um coração grandioso nas coisas, gente. Vai fazer as coisas, faça bem, faça pensando em Deus, independente se vai varrer a casa ou vai abrir o Mar Vermelho. Porque se você abrir o Mar Vermelho brigando, falando mal, dividindo, reclamando, não vai ter valido nada. Agora, se você lavar um copo com o coração em Deus, aquilo é eterno, não passa nunca mais. O ordinário em extraordinário. Aprenda, vocês principalmente, povo de trabalho, de família, Deus chamou vocês à santidade cotidiana, na rotina. A rotina para você é uma segurança. Para de reclamar da rotina. A rotina é uma segurança, aonde você sabe, aonde tem os pontos para você ligar. Você vai lá e vai trabalhar bem, não vai chegar atrasado, não vai ficar enrolando no serviço, não vai ficar falando mal dos outros. Você sabe onde tem que ir, você vai cuidar do seu filho, vai educar seu filho, vai cuidar da sua esposa. Você sabe onde tem que ir. Essa rotina é santa na sua vida. Para de reclamar da rotina. As férias, aqueles momentos livres, são justamente para dar uma quebrada e você respirar e voltar de novo. Mas para disso de, não acontece nada na minha vida. Quantos homens que estão abandonando a família por conta que chega a 40, 50 anos, começam a pensar assim: minha vida está passando, eu casei cedo e aí já veio filho, agora é mulher pegando no pé, boleto, filho dando problema. Quer saber, vazei. Meus amigos, tudo na zoeira, tudo bagunçando, tudo vazei. Vamos ver diante de Deus. Quarto remédio para o nosso desânimo: confiança, certeza da assistência de Deus. A confiança, gente, na língua de Jesus, no hebraico, é assim: você tem a ver com a agricultura. Você joga a semente, ara a terra, joga a semente e vai dormir. Não tem mais o que você fazer. Você fez a sua parte? Fiz. Então, se você ficar preocupado ou não, a semente não vai crescer mais ou menos. Faz a sua parte e confia e espera em Deus. No grego, isso é no aramaico, no hebraico. No grego, que é a língua do Novo Testamento, a confiança tem que ver com amarrar o nosso coração no de Deus. Você costura o seu coração no dele, e aí aonde ele te levar, você vai. Confiança. A confiança vai curar esse desânimo, esse deprê, essa ansiedade, O que é essa ansiedade sendo falta de confiança? Por que eu fico tanto tempo sem dormir? Fica lá, e se? É muita fumaça, gente. Chega de manhã, nem aconteceu nada que você ficou sofrendo.
Sabe aquela coisa? Ai, que dor no peito, ai, eu vou morrer, eu vou dar infarto, vai dar infarto em mim. Aí a pessoa já pensa no velório dela, no caixão, quem que vai fazer a exéquia? Será que é o padre ou é o diácono? Não, tem que ser o padre na minha exéquia, né? Aí fica lá, estou morrendo, daqui a pouco era só um punho encravado. Mas a pessoa já fez até a missa de 7º dia dela na cabeça, não é? Aonde estão as preocupações, gente, suas, antigas? Amanhã tem prova, se eu não passar nessa prova, eu não passo de ano. O carnê da Casas Bahia, lembra? Não acabava nunca, nem carnê existe mais. Quanta coisa que a gente fica, e se, meu, é caminho de tristeza, porque você começa a conversar com o diabo. E aí ele vai colocar todas as dúvidas que ele pode colocar na sua cabeça. Confia, faz a sua parte. Amanhã vai ter prova, tem que estudar. Faz a sua parte. E o resto, deixa a plantinha crescer. A confiança não é a presunção, que é o confiar em si mesmo. Aí é outra coisa. Eu vou lá, chego e apavoro. No dia que um padre pensar assim, ele está morto. Às vezes pode acontecer por aí, né? A pessoa não prepara a homilia. Aí desce correndo na sacristia. Qual que é o evangelho de hoje? Das bodas. Tá bom. Aí todo ano fala a mesma coisa. Não é? É a presunção. Você precisa desconfiar de você. Você precisa saber que tem virtudes. O padre já falou disso. Deus te deu virtudes, mas você tem limite, até mesmo nessas virtudes. Então você precisa fazer a sua parte e confiar. Aquilo que não dá certo, você vai entrar com paciência ou longanimidade. Aquilo que não dá certo. Confiar em Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as circunstâncias gritam desespero, mas você grita, Deus está no comando de tudo. Por último, o último remédio do desânimo, para que a gente tenha essa esperança, a alegria da esperança. Perseverança. A perseverança é como se fosse um bichinho que você vai, quanto mais você alimenta, mais ele vai ficando forte. Não vem perseverança da noite para o dia. Ela vai se alimentando dia a dia em pequenas perseveranças, até que quando chega a grande provação você está preparado. A fortaleza tem a ver com a perseverança. Você lembra da virtude da fortaleza? Tem a ver com ficar forte nas tribulações. Mas como o padre disse, se você não se prepara, se você não suporta as pequenas coisas, as pequenas provações, se você não persevera, por exemplo, na sua vida de oração, se você não persevera nas verdades da nossa fé, conforme vem a pessoa, fala 2, 3 palavras, eu já deixo Deus de lado. A perseverança estaciona, e aí na hora que chegar uma grande provação, uma grande tribulação, eu não vou ter força, eu me vendo fácil. Quantas pessoas que se venderam fácil, eram daqui, e de repente por uma promessa de vem para cá que tudo vai dar certo na sua vida, que você vai ser feliz, abandonaram Jesus Eucarístico. Quantas pessoas que por causa de um relacionamento, de não aguentar viver castidade, perseverança na castidade, deixaram Jesus e foram atrás de um relacionamento e depois está com um BO na mão.
Perseverança é uma teimosia santa que você tem que ter. Aqui em casa não. Aqui em casa todo mundo vai rezar. Aqui em casa vai na missa. Quantas famílias que o pai com a mãe não conseguem mais trazer o filho na igreja? Aí você pergunta, quantos anos seu filho tem? 40? Não, tem 12. Meu irmão, acorde, que senão você vai buscar esse filho seu ou na biqueira ou na porta de um presídio. Acorde, está no seu teto, gente. Perseverança é firmeza, é fortaleza, é não se abalar com aquilo que está errado, não se abalar com aquilo e permanecer e fazer o que tem que fazer. Isso vai te alimentando, vai criando calo, casca, você vai ficando cascudo diante das provações, porque uma hora vai bater a grande provação da sua vida, e aí se você não treinou, não alimentou, foi-se. Senhor, eu não consigo. Você pede, Ele dá. Carta de Santiago, que a gente leu. Peça, que Ele vai dar. Agora, se com qualquer coisinha eu já perco a paciência, qualquer coisinha eu já retruco, qualquer coisinha eu quero abandonar a igreja, abandonar Deus, abandonar isso, aquilo, outro, meu irmão, quando vier a grande provação, não vai aguentar. Treinar a perseverança. Resumindo, os 5 remédios: paciência, quando há males para suportar; longanimidade, quando há demoras na travessia; magnanimidade, quando há grandes obras a empreender com o coração de Deus; confiança, quando há incertezas na vida; e perseverança, quando há tentações para desistir. Quanta gente que chega na confissão e fala assim: padre, minha vontade é desistir. Vai melhorar? Se você desistir, vai melhorar? Então o problema é Deus, né? Que Nosso Senhor nos ensina a termos essa alegria de esperança, a verdadeira alegria. Entre as coisas que passam, a gente olhar, ancorar o nosso coração nas coisas que não vão passar. Se você fizer isso, cura um monte de nhaca que tem aí no seu psique. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,